Saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço pela presença de todos por essa manhã. Eu queria, antes de iniciarmos, queria convidar a irmã Patrícia. Irmã Patrícia, para a irmã Patrícia, pode pegar o microfone aqui, o de lá. A irmã Patrícia vai estar orando pelo Natan, pela Lavínia, né, irmã? Que ela não está muito bem, né? O Natan gripado, né? E tem também o Léo. O Léo e a Rúbia para orar também. Tem mais algum pedido de oração, irmãos? Querem incluir? Antes de a gente iniciar? Pode. Rodolfo, recuperação do Rodolfo. E ora também pelo pregador dessa manhã. Tá bom? Tá bem. Oremos. Senhor, meu Deus Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por este dia, Senhor. Obrigada, querido Deus, por esta manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias renovadas nesta manhã, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida da Lala, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a Lavínia, Senhor Jesus. Venha ser com ela, Senhor Jesus. Essa menina, Senhor Jesus, que tem tanta fé em Ti, Pai. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor tome nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e venha sarar, Senhor, a Tua serva, Senhor Jesus, dessa enfermidade, desta gripe. Querido Deus, que o Senhor tome ela nas Tuas mãos e fazer encerrar, Senhor, essa febre, querido Deus. Pedimos, Senhor, pelo Natan também, Pai amado, que está gripado, Senhor, pequenino, Senhor, e valente em Ti, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Teu servo, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha curá-lo, Senhor. Que o Senhor venha restaurá-lo, Pai. Também te peço pelo irmão Rodolfo, querido Deus. Que o Senhor, meu Deus, esteja restaurando a perna dele, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja sarando suas dores, ó Deus. Que o Senhor venha trabalhar nas medicações, Pai amado, Pai querido, Senhor. Fazendo, Senhor, com que, para a glória do Teu nome, Senhor, ele venha se recuperar o mais rápido possível, Senhor, conforme a Tua vontade. Abençoa, Senhor, as fisioterapias. Abençoa, Senhor, seja, Senhor, a cada instante com o Teu servo neste momento de recuperação. Também te peço, Senhor, pelo irmão Leonardo, Senhor, que também está gripado, Senhor. Sustenta o Teu servo, Senhor, restaura o seu corpo, ó Deus. Em nome de Jesus, dê refrigério, Senhor, a ele, ó Deus. Venho clamar pela minha mãe, que está lá no sul doente, também enferma, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a gripe também saia do corpo da minha mãe, ó Deus. Que o Senhor venha restaurá-la, Senhor, por completo em nome de Jesus, ó Deus. E que a libertação do Senhor venha acontecer na sua vida. Que ela venha, ela e meu Pai, reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Oro, Senhor, pelo pregador desta manhã, Senhor. Abençoe a vida do irmão Eduardo, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, através da Tua palavra. Usa a boca do Teu servo, Senhor Jesus, para que ele seja a Tua boca em nossas vidas, ó Deus. Nos tire do conforto, Senhor, da zona de conforto, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha de confronto com os nossos corações nesta manhã, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Abençoa a Tua igreja, que é a minha família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Patrícia. Deus continue lhe usando e te abençoando, pela glória do nosso Deus. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 12. Pode voltar um slide, por gentileza. O tema da mensagem é casamento e divórcio. Irmãos, ao longo da vida, quando falamos de família, nós geralmente falamos do relacionamento de marido, relacionamento da esposa, relacionamento dos pais com os filhos. Não é assim que a gente tem feito? Só que a gente precisa também falar desse tema de Jesus, a qual Jesus vai dar um grande ensinamento, e onde Jesus não discute o divórcio. Jesus ensina sobre casamento nessa conversa com os fariseus. Mas nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre casamento e falar também sobre divórcio. Então, esse é o texto que Deus colocou no meu coração
para que eu pudesse estar trazendo e compartilhando com os irmãos nesta manhã. Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 12, estará sendo projetado também para você que não está com a sua Bíblia ou smartphone, mas acompanha comigo aqui na sua Bíblia. Eu estou usando ao meio da revista atualizada, mas é a mesma passagem. Assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tens lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizerem eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para receber ou para admitir, que assim o admita. Senhor Deus, nós louvamos o nome do Senhor por essa manhã. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por a oportunidade. Pedimos que o Senhor anule, ó Deus, toda a humanidade que há em mim, que o Senhor fale através de mim, com a sua igreja. Transmita, Senhor Deus, aquilo que o Senhor iluminou e que registrou. Senhor Deus, para que possamos tirar lições para os nossos lares, nossas famílias e termos casamentos abençoados. Nós louvamos o nome do Senhor e pedimos: unge, Senhor Deus, meus lábios, para que eu seja apenas o teu instrumento nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto é um texto bem conhecido. Todos nós conhecemos esse texto de Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mas o texto, ele revela para nós que Jesus tinha acabado de concluir o ensino sobre o perdão. A gente vê lá no capítulo 18 de Mateus, quando ele vai falar, por exemplo, com Pedro. Quando Pedro pergunta: Senhor, até quando eu tenho que perdoar, meu irmão? 7 vezes? Jesus faz aquela hipérbole e fala: não, 7 vezes 70. Então ele está concluindo aqui o ensinamento no capítulo 18, e ele inicia também o capítulo 19. E o texto, a partir do versículo 1, vai dizer que Jesus está saindo da Galiléia, ele sai da Galiléia e vai para o território da Judéia. E diz a Bíblia que as multidões os seguiam. E ele realizava, nessa peregrinação, muitas curas e milagres. Agora Jesus se encontra num momento e num território extremamente difícil e complicado, porque o território onde João Batista, que o anunciava como Messias, pregava, e neste território foi também onde o João Batista denunciou o rei Herodes. Ele denunciou Herodes pela relação ilícita com Herodias, que é motivo da sua prisão. Ele foi preso e depois morto por conta dessa denúncia que ele faz em relações ilícitas do rei Herodes. Nessa circunstância, diz as Escrituras, que vieram até Jesus alguns fariseus. E esses fariseus, quando chegam a Jesus, eles não chegam de propósito, eles chegam com uma intuição. E a primeira é fazer uma pergunta desonesta a Jesus. Eles chegam até Jesus com uma pergunta tendenciosa. Eles estavam armando uma arapuca, criando, na verdade, uma armadilha para colocar Jesus contra a lei ou contra Herodes.
Eles não queriam aprender de forma alguma sobre casamento, mas sim queria de fato jogar Jesus contra a lei de Moisés ou contra o rei Herodes. E com isso, eles estavam querendo que Jesus desse sua posição contra Moisés, ou sua posição contra Herodes. E sabemos que Jesus, já lá nos profetas, foi profetizado que Jesus morreria, ressuscitaria no terceiro dia. Então Jesus não poderia morrer apedrejado, porque contra a lei ou contra o rei era apedrejamento. E Jesus, sabiamente, ele dá uma resposta baseado na pergunta. Lá no verso 3, eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, para dar, olha só a desonestidade, a armadilha que eles criam. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Os fariseus esperavam pegar Jesus de surpresa. Mas por trás desta pergunta desonesta que fizeram ao Senhor Jesus, também tem uma questão histórica. Porque os fariseus, eles vinham de duas escolas teológicas daquela época. A primeira era da escola rabínica de Hilel, e a segunda era da escola do rabino Shammai. Eram dois mestres da lei que ensinavam naquele tempo. E a escola do rabino Hilel era uma escola extremamente liberal. E que provavelmente esses fariseus que chegaram a Jesus eram dessa linhagem desses sacerdócios, né? Ou desses, na verdade, os fariseus, e não da escola rabínica de Shammai, porque Shammai era extremamente cauteloso e conservador, conhecedor das leis, e ele sabia que essa pergunta tinha a ver lá com Gênesis. Já tinha uma resposta lá em Gênesis. Então, o rabino Shammai, ele dizia que a única justificativa para um casamento ser desfeito, ou para a quebra de uma aliança entre um homem e uma mulher perante a Deus, é o que Jesus sustenta: infidelidade conjugal, ou, em outras traduções, relações sexuais ilícitas, que são praticamente a mesma coisa. Agora, Hilel não. Hilel era o seguinte: a mulher que amava o pão, o cara separava da mulher e arrumava outra mulher. Ele era liberal. Para ele não tinha conceito nenhum. O casamento era algo extremamente que a mulher era apenas um objeto, não tinha nenhum direito da sociedade. E ele defendia essa questão, assim como esses fariseus que vão ter com Jesus. Se nós analisarmos o texto e como se os fariseus tivessem... quando os fariseus estavam chegando até Jesus para fazer essa pergunta, é basicamente o que eles estavam dizendo: o seguinte: de que lado você está? Nem é o Senhor. De que lado que você está? Que time que você joga, afinal? Hilel? Shammai? Essa é uma questão cultural da época que a gente não conhece. E aqui no Ocidente, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, a escola que tem prevalecido é a escola de Hilel. É a escola liberal, extremamente liberal em relação ao casamento e ao divórcio. Na verdade, ao divórcio, né? Não ao casamento. Porque, na verdade, a família era afrontada. Eles não discutem os problemas do matrimônio, eles discutem divórcio. É o que eles querem. Então, nós temos aqui no Ocidente esse problema. Uma sociedade cada dia mais liberal, cada dia mais facilitadora para o divórcio. E por conta disto, o número de divórcio aumenta cada dia mais. Pelo liberalismo que há, por conta das leis que regem o Estado, o mundo, vamos dizer. E o número do divórcio no Brasil é uma coisa que nos assusta. É de assustar, irmãos. É de assustar, irmãs. Trouxe uma pesquisa: apenas no ano de 2021 houve mais de 81 mil casamentos desfeitos. Mais de 81 mil separações. Detalhe: a metade deles foram de cristãos. Ou seja, de cada 100 casais que se casaram, 50%
se divorciaram. Outro detalhe é que 70% das pessoas que se casam novamente, ou recasamento é uma palavra que não existe na Bíblia, recasamento não existe na Bíblia. 70% das pessoas que casam novamente também se divorciam. Sabe por que eles se divorciam? Porque o problema não era o casamento. O casamento não é o problema. E sim não entender o que é casamento. E o pior, 70% das pessoas que se casam novamente descobrem, depois de 10 anos, que o primeiro casamento era melhor do que o segundo. Então o problema não é o casamento, o problema é resolver os problemas durante o casamento. E a sociedade tem feito o quê? Oposto. Está discutindo o divórcio. Por isso o índice aumenta dia após dia. A sociedade ela deveria discutir, na verdade, sobre casamento e como lidar com as crises e os problemas dentro do relacionamento. Se observarmos, Jesus, ele responde a pergunta dos fariseus no verso 4. Ele fala assim: não tendes lido? Não tendes lido? Ou seja, em outras palavras, Jesus está chamando aqueles fariseus de hipócritas, que eles não conheciam a lei de Moisés, eles não conheciam a Bíblia. E Jesus vai trazer então os fariseus para o princípio da criação, do verso 4 ao verso 6. Ele diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A resposta que Jesus dá para os fariseus. Nós precisamos tirar duas lições desse versículo. A primeira coisa que Jesus lembra aqui é que casamento não é instituição humana. Casamento é instituição divina. E no dia que a igreja perder isso de vista, o divórcio vai continuar crescendo no nosso meio. Ninguém fala de casamento. Ninguém fala de problema conjugal. Ninguém fala de divórcio quando fala em quatro paredes. Nós não temos pessoas para trabalhar efetivamente todos os anos com casais. Quantos casamentos foram desfeitos porque faltou uma palavra no período da pandemia? Faltou alguém que visitasse, alguém que desse uma palavra, alguém que desse um conselho. Não temos, difícil. Agora, a segunda coisa que Jesus deixa clara aqui é que o casamento é a relação humana mais profunda que existe. Relação humana mais profunda que existe. Por quê? Porque o casamento é tão glorioso que justifica o desligamento do homem de seu pai e sua mãe para se unir com quem? Para se unir a sua mulher. Ele é tão glorioso que ele justifica o desligamento do homem, dos seus pais, para se unir à sua mulher. Ou seja, a relação que o marido tem com a sua esposa no casamento é mais forte que a relação do filho com o pai ou com a mãe. Sabiam disso? Porque Deus já tinha lá em Gênesis estipulado que o que aconteceria? O homem larga pai, larga a mãe e vai se juntar ou se unir à sua esposa, se tornando uma só carne. Então os filhos, quando baterem asa, não fique chateado, não fique triste. Porque essa é a vontade de Deus, a se unir, criar a família. Lá no verso 5 ele diz isso, sustentando Gênesis, quando ele fala: por isso ele deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E, infelizmente, tem filhos, ou tem, por relações afetivas, mães
que trocam, invertem aquilo que a Escritura diz, colocando os filhos em primeiro lugar. Vocês sabiam que é errado, irmãos? Biblicamente errado? O seu marido é mais importante, não que seu filho seja menos, mas em grau é até a morte que vai separar vocês. O filho vai casar, vai embora, vai deixar, a filha também vai acontecer. Então, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, porque eu brinco lá em casa, estava brincando ontem, comeu a carne, vai roer o osso até que, não é assim? Até que o osso acabe também, você vai ter que roer. Ou seja, ou então você vai ter que orar para o outro morrer. Porque não há, é insolúvel, a gente vai ver isso. Casamento é eterno, não há na palavra de Deus essa questão. Mas os filhos vão embora, e os filhos abandonam seus lares, eles deixam seus pais. E é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo. Jesus não discute divórcio, ele discute casamento. E quais são os pilares do casamento? Existem vários, mas não tenho tempo para falar sobre todos. Então coloquei sobre 4. Primeiro pilar, o casamento é heterossexual, verso 5. Porque, por esta causa, deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha lá o que Jesus está citando. Aí, fariseu, olha só, vocês conhecem mesmo a Bíblia? Vocês conhecem a lei? Por que vocês estão citando aqui uma coisa que é irrelevante, colocando em xeque a minha palavra? Como se Jesus estivesse dizendo isso. Ou seja, prestem muita atenção, irmãos. Casamento é entre um homem e entre uma mulher. Assim diz as Escrituras. Eu não vou mudar a minha palavra. Eu já falei esse dia. Se eu sair preso da igreja, você já sabe. Não me abandona, que nem Paulo foi abandonado na prisão, não. Pelo menos mandou uma comidinha lá, um lanche. E outra, tem um pastor batista conhecido meu lá de Londrina. Foi preso, pregando. A polícia chegou pregando, porque num culto ele tinha pregado. Ele falou uma palavra que não podia falar, foi preso. Conversando com ele, a última vez que eu conversei com ele, ele falou assim, mais de 200 pessoas dentro da cadeia se renderam a Jesus. Está entendendo? A Bíblia tem que ser pregada exatamente como ela está dizendo, por isso eu digo, assim diz a Escritura, porque não é eu que estou dizendo. A autoridade não está no pregador, a autoridade está nas Escrituras, na palavra de Deus. Ou seja, casamento, ele é heterossexual, é entre um macho e uma fêmea, não é um homem e um outro homem, nem de uma outra mulher com outra mulher, que em Levítico 18, 22 diz que isso é a abominação. É o que a Bíblia diz. Não é o que o pregador está ensinando, é o que a Bíblia, que as Escrituras dizem. Não que eles não sejam amados, mas diz as Escrituras que casamento é entre um homem e uma mulher, entre macho e uma fêmea, homem e homem, mulher e mulher, é a abominação. E vai continuar sendo abominação. Não é como a sociedade pensa ou está permitindo. Por isso há problemas e tantos problemas que nós estamos enfrentando. Mesmo que a lei diga ao contrário, casamento continuará sendo a luz das Escrituras para nós, povo de Deus heterossexual. Segundo pilar, o casamento é monossomático. Verso 5 ainda. O que significa isso? Monossomático. Monossomático é uma palavra derivada do grego, é grega, que é a junção de duas palavras, que é mono, que significa um ou único, somático, união ou junção. Então, monossomático significa um só corpo, uma só carne. E por ser um corpo apenas, interessante, e por ser um corpo apenas, o sexo antes do casamento é pecado. Por que é? Verso 9. Por que o sexo antes do casamento é pecado? Porque ainda não é uma carne só. Continua sendo duas separadas. Porque só no casamento que a matemática de Deus falha. É uma brincadeira. Eu quero dizer, como a matemática é uma exata, 1 mais 1 seria o quê?
Quanto que é 1 mais 1, irmãos? Agora, na matemática de Deus aqui em relação a um corpo só, 1 mais 1 é igual ao quê? 1. Então, não é, a matemática de Deus não é exata, porque unindo-se o marido com a mulher é um corpo só. E quando não há união, há sexo antes do casamento é pecado. O sexo antes do casamento é fornicação, que é o grego porneia. Porneia tem várias derivações, a gente não vai entrar nessa questão de porneia. Agora, para vocês agora, ó, para nós, todos nós casados. O casamento, o sexo, na verdade, no casamento, é mandamento. 1 Coríntios 7,3. Ou seja, de uma forma bem clara, se o namorado for para a cama antes do casamento, estão pecando. Se o marido e a mulher casados não forem para a cama, também é pecado. Então aproveite, meus irmãos. Aproveite porque sexo é bênção. Terceiro pilar. É bênção desde que seja casado, tá? Desde que haja também Cristo nesse relacionamento. Amém? Terceiro pilar. O casamento agora complica um pouquinho mais. Verso 6, parte B. O casamento é indissolúvel. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui à luz das Escrituras. Esse versículo. E para entender esse versículo, a gente tem que, nós temos que ver algumas objeções ou justificativas que são feitas, que vemos por aí, em relação ao divórcio. E algumas desculpas que chegam até mim em particular, e eu coloquei as que mais chegam a mim. Ah, pastor, quando eu me casei, eu nem sabia o que era casamento. Nem sabia que tinha esse negócio de Deus, um negócio de casamento. Eu me casei contra a vontade dos meus pais, eu era muito nova. Quando eu me casei, Deus não estava no meu casamento. Onde estava Deus no meu casamento? Ah, não foi Ele que me ajuntou, não. Foi eu mesmo que escolhi e casei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa muito séria. Quando uma pessoa se casa sem as orientações bíblicas, sem a permissão dos pais, Deus ratifica aquela aliança. Não importa se você é crente ou não é crente. Deus valida, Deus aceita aquela aliança. Se você ainda não acredita no que eu estou falando, você depois vai abrir lá em Josué capítulo 9, vai ler o capítulo inteirinho e vai ver como que Deus ratifica uma aliança feita com o incrédulo. Até mesmo com o inimigo. Deus ratifica. Lembra quando Moisés, Noé não pôde amaldiçoar o filho? Por que Moisés não poderia amaldiçoar o filho e amaldiçoou o neto? Já pensaram nisso? Porque Deus já tinha abençoado o filho. Então não podia amaldiçoar, ele amaldiçoou o neto. Então Deus, ele ratifica a união, o casamento, a aliança, mesmo que você tenha casado lá no tempo da ignorância. Porque as pessoas costumam dizer assim, eu casei, eu era ignorante, eu não sabia nada, eu casei, está casado, e agora eu me separei, agora você vem com essa conversa para mim, que é indissolúvel o casamento, beleza. Ok, casamento já sabemos que é indissolúvel. Agora preste atenção na palavra homem no verso 6, parte B. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa palavra aí, homem, ela está no neutro. O que significa essa palavra aqui, homem, no neutro? Quer dizer que é homem, é mulher, é advogado, é juiz, é pastor, é cristão, é evangélico, é costureira, é pedreiro. É neutra essa palavra homem. Em poucas palavras, nenhum ser humano na face da terra tem competência para desfazer o que Deus fez. Não é porque um juiz, não é porque qualquer fulano aceite. Não. Casamento é instituição divina. Por ser divina, é indissolúvel. Estão casados até a morte. Em último lugar e quarto pilar, o casamento também não é obrigatório ou compulsório. Verso 10, parte P. Olha o que os discípulos disseram a Jesus. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém
Não convém casar. Curioso que eles achavam ou pensavam que, provavelmente da escola de Hillel, liberal, talvez seja esse o motivo, eles achavam que o casamento era realmente light, que realmente casava, podia se separar, a mulher queimava o pão, queimava lá a comida, o feijão torrava, e aí, ou talvez a beleza da mulher não era mais a mesma, e aí o que eles faziam? Vão lá, bota de escanteio e vou arrumar uma ou outra. Talvez os discípulos. Porque se a gente analisar, só o apóstolo Pedro foi casado. Os outros não foram casados. Eles achavam que era relativo o casamento, como nós vimos aqui. Mas Jesus, o que ele faz? Ele vai estreitar a porta que já é apertada, ele vai dar mais uma apertadinha, igual eu estou tentando um terno aqui, fechar. E está difícil. Jesus vai dando uma apertadinha. E como que os discípulos vão ficando? Espantados com a palavra de Jesus. Olha a resposta de Jesus para eles. Olha a resposta aqui. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Note que nós, irmãos, vivemos numa sociedade extremamente permissiva, concessiva, sem regras e totalmente relativista. Ou relativada. Tudo é relativo, até Jesus ficou relativo agora. Esses dias vieram falar para mim assim, vou fazer uma tatuagem bem bonita. Falei, amém, ou seja, ok, só me perguntou sobre a tatuagem. Mas eu só perguntei, eu falei assim, baseado em quê? Tem uma passagem em Apocalipse que Jesus vem com a tatuagem na perna. Vou fazer uma tatuagem igual de Jesus, é? Essa aí é conversa para outro. Isso é conversa para uma EBD. Nada contra não, tá, irmãos? Eu tô brincando aqui. Tô brincando aqui. Mas nós vivemos nesse mundo aqui relativista, onde Jesus não é o único caminho. Vários caminhos levam a Deus, não é assim? Outros já chegaram a falar para mim que Jesus vai vir numa prancha de surf nos dias de hoje, porque naquela época lá, Jesus veio como um reizinho, né? Montado no jumentinho, entrando ali. Hoje eu falo que se fosse Jesus entrasse, ele não viria no jumentinho, mas numa Ferrari. A teoria da prosperidade, irmão. Jesus se vier hoje vai vir numa Ferrari, vai vir com a prancha de surf nas ondas, porque a Bíblia fala que ele virá nas nuvens. Vai vir nas nuvens, tatuadão, piercing. É só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Em relação ao relativismo. Jesus não é relativo, não é subjetivo. Jesus é o único e é a verdade. Ele é o único caminho. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então, com esse mundo extremamente permissivo, como Hillel, o rabino, onde os preceitos de Deus são jogados por terra, e com isso a vontade humana é quem está prevalecendo, quando a primeira briguinha do casal, quando a primeira briguinha, rixa, qualquer crise que inicia-se num casamento, o que acontece? Se separam. Sabe por que separam? Quem eles estão ouvindo? Shammai ou Hillel? Estão ouvindo o mundo ou estão olhando para as Escrituras? A vontade do homem está prevalecendo. Por isso que esse dia eu postei uma mensagem. Será que nós já não estamos reescrevendo a Bíblia? Que a gente ataca tanto Ed Renekiewicz, mas a gente não olha para o coração da gente. Esses dias eu fiquei profundamente analisando a minha vida. Será que eu não estou reescrevendo a Bíblia com as interpretações literalistas, relativistas? Eu faço a autoanálise sempre. Por quê? Porque se a gente não observar, como eu disse no início da pregação, da mensagem, a gente vai acabar mudando o que a Escritura diz, ao nosso gosto. E a gente chama isso de exegese, é quando eu coloco a minha vontade, a minha reação humana, as minhas... É como se eu colocasse as características humanas em Deus, mas Deus... Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus não existe. Epa, quem pulou da cadeira aí? Vou explicar. Sabe por que Deus não existe? Porque Deus é.
Para existir tem que ser criado por alguma coisa. Deus não foi criado, Ele é, Ele existe. Por isso Jesus, Deus é. Chegam a dizer, às vezes, que a culpa do divórcio é da incompatibilidade de gênios. Incompatível. Aí se separam também. Outros alegam que a pessoa não tem mais a mesma beleza, formosura, não tem mais o ânimo que tinha para sair, para caminhar, para fazer as mesmas coisas, fica frio. Aí os homens são terríveis, né? Porque os homens vão no banheiro, aí deixa molhado lá volta lá do... Entre nós aqui, né, irmão? A gente sabe. Cadê os... Olha para a cara dos homens aqui, peraí. Já vai lá de vez em quando, a gente deixa lá uma gotinha lá no negócio, não é assim? Rapaz, isso já é motivo de separação aí para muita gente, tá? Olha só o que o relativismo faz, o esfriamento faz na família cristã. Então é importante, irmão, sabermos que casamento não é união de duas pessoas iguais. Casamento é a união de duas pessoas diferentes. Um homem e uma mulher com pensamentos, gostos, sentimentos, opiniões totalmente diferentes uma das outras. A gente só se conhece quando a gente, no princípio, quando está namorando, porque é paixão. Aí o outro fala, você não gosta, você fica na tua. Mas depois de passar os anos, a gente começa a ver quem é a pessoa que está ao nosso lado. Não é assim o casamento? Até que a morte nos separe, a gente não conhece ainda 100% aquele nosso cônjuge. Mas são homem e mulher com pensamentos diferentes. Mas mesmo por ser diferente, continua sendo uma instituição divina, não humana. Então não fique pensando em pular fora do barco quando tem uma crise. Vou chutar o balde, não aguento mais minha mulher, não aguento mais meu marido. Quando tem um desentendimento, qual casal que não discute? Olha, se você não discutir, você me ensina como que faz isso para não discutir. Eu quero aprender essa técnica de um marido não brigar com a mulher e que dá a técnica que a mulher tem para não brigar com o marido também. Vocês me ensinam aí, me ensinem aí. O casamento tem discussão, mas mais importante, o casal saber que por ser uma instituição divina, não pode ser abandonado por qualquer motivo. Opa, então quer dizer que casamento é indissolúvel, mas não pode ser abandonado por qualquer motivo, por qualquer crise, qualquer tempestade, ok? Até aqui vocês estão compreendendo? Estão entendendo? Que eu tenho para mim que tem alguns irmãos que estão com aquele negócio queimando lá dentro, ainda uma pergunta presa aí dentro. A gente vai chegar na sua pergunta. Vejamos o versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que Jesus está dizendo aqui é que casamento não é compulsório, obrigatório. O que significa isso? Significa que não é pecado ficar solteiro ou solteira. Sabia? Não é pecado. Agora, olha só, preste atenção. Desde que não viva abrasado. O que é viver abrasado? É aquele camarada que tem os pensamentos obsessivos por sexo, tem desejos. A gente vai falar dos eunucos. Porque viver assim, abrasado, é pecado. 1 Coríntios 7, 8, 9, dá para projetar? 1 Coríntios, isso, olha lá. Olha aqui que o apóstolo Paulo não se casou por conta do ministério, ele aconselha. Questão de não se casar é dom, ok? E aos solteiros e viúvos... Olha, amor, quando eu morrer, você não casa de novo, não. Ela está na Bíblia. E ao solteiro, estou brincando. E ao solteiro, mas pelo menos um melhor do que eu. Ó, e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Paulo falando. Eu estou chegando mal ali, aqui eu não tenho texto. Mas vamos lá, vou forçar um pouquinho aqui. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que se viver abrasado. Ou casa, ou fica solteiro. Mas vamos trocar a palavra solteiro, porque às vezes solteiro vai, né? Vou botar aqui, ou casa ou vira eunuco.
Por quê? Está no texto, olha, veja o que está dizendo aqui, ó. Existem 3 tipos de eunucos, no verso 12. Verso 12, 3 tipos de eunucos a qual Jesus vai dizer ali. Os eunucos de nascença, que se fez eunuco pelos homens, e o que escolheram ser eunucos por amor a Deus. Ou seja, os eunucos de nascença são aqueles que nasceram incapacitados, com problemas físicos ou algum problema mental, não pode contrair casamento. Agora, o outro, que se fez eunuco pelos homens, são aqueles que foram castrados. Porque antigamente, no período cultural ao qual Jesus se enquadrava, até hoje nos países árabes, existe aqueles sultões. É sultões ou sultãos? Estou na dúvida. Quem é o professor de português aí? Me ajuda, por favor. Acho que é sultão, né? Sultãos. Ou seja, os irmãos entenderam. Tinha aqueles haréns e tinha as casas ali que ficavam as suas esposas e ficavam as concubinas. Então eles castravam o homem para ficar tomando conta das esposas. Esses foram feitos pelos homens. Os homens castraram. Ou por alguma doença também. Agora, em terceiro aqui, escolheram ser eunucos por amor a Deus. Esse aqui sim é o dom do celibato. Esse é o dom, é dom dado por Deus. É o caso do apóstolo Paulo, porque Paulo, o que ele fez? Olha lá, o que ele diz. Paulo, ele se obsteve da relação de ter um casamento para servir ao ministério de Deus, por causa do Senhor Jesus. Então, casamento não é compulsório, não é obrigatório. Agora, olha a segunda pergunta, já quase caminhando para o fim, que fizeram a Jesus. A primeira pergunta foi uma pergunta desonesta, mas a segunda pergunta já foi uma pergunta de ignorância, no verso 7. Replicaram-lhe, por que mandou? Preste atenção nos 2 verbos que nós vamos ver nesse versículo. Replicaram-lhe, por que mandou, então, Moisés da carta de divórcio e repúdio? Aí Jesus responde, no verso 8, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos, olha o verbo, permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, Gênesis de novo, não foi assim desde o princípio. Existe uma grande diferença entre o verbo mandar e o verbo permitir, correto? Muita diferença. Mas os fariseus estão usando aqui de quê? Botando como se Moisés tivesse mandado. Eles adulteraram a Bíblia, eles adulteraram a palavra de Deus. Eles conheciam, mas por que eles mudam? Para colocar Jesus na parede, ou, nesse caso aqui, por ato de ignorância mesmo. O que Jesus está dizendo é que os fariseus também não sabiam interpretar a palavra de Deus da forma correta. Moisés nunca mandou da carta de divórcio. Moisés, ele permitiu. Em outras palavras, o casamento é uma instituição divina. O divórcio, não. O divórcio é permissão divina, não mandamento divino. Agora mexendo no coração de quem está com dúvida. Agora, permissão divina em qual situação? Por causa da dureza do coração. Então, a dureza do coração é a condição para a permissão. Agora, o que é dureza do coração? Está lá em Mateus 18, 21, 22. É a incapacidade de perdoar. Olha como que o perdão é tão sério. Afeta tudo na vida de um ser humano. Por que existe divórcio, meus irmãos? Porque no erro de um dos cônjuges não existe perdão. O cônjuge que foi machucado não perdoa. E esta incapacidade de perdoar na Bíblia é chamada de dureza de coração. Com isso, filho do divórcio é a dureza do coração. Mesmo quando um pecado abre caminho para dar legitimidade no divórcio, não é a vontade de Deus. Pois o perdão sempre é o melhor caminho. Eu não consigo entender cristão que não perdoa.
Para mim, cristão que não perdoa, não nasceu de novo. Me desculpa, meu irmão. Você não tem que sentir algo magnífico para perdoar. Você pode até estar ferido. Perdão é decisão, é ação. E é quando você não sente mais dor. Mas o cristão tem que perdoar, porque se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Já falamos disso aqui em outro texto. Perdão é coisa séria. Causa dores emocionais, problemas emocionais, doenças físicas e tantos transtornos e outros. E por conta da dureza do coração também há divórcio. Há separação. Claro, irmãos, que existem casos que precisam ser tratados de forma diferente, com conversa, com entendimento. Temos pessoas que se casam com pessoas que maltratam a esposa, que batem na esposa, vice-versa. Acontece, tem esposa aí também que está socando os maridos. Tem situações que precisam ser tratadas com um pastor, no gabinete, conversando. Mas tem que ser lhe concedido o conselho, respaldado aqui, ó, na palavra de Deus. Deixar muito bem claro, na palavra de Deus. Por isso precisamos de pastores efetivos, de casais, todos os anos, não só 2, 3 meses no ano. Todo ano tem que ter. Não alguns meses. Agora, quando todas as tentativas falham? A pergunta. Quando eu já fiz isso tudo, veja o que Jesus vai dizer então. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causas de relações sexuais ilícitas, grego porneia, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, apenas a infidelidade conjugal dá permissão para o divórcio. Por causa da dureza do coração do ser humano, Deus permite o divórcio. E ele permitiu desde que todas as possibilidades de restauração já tenham falhado. Terapia não funcionou. Conselho pastoral não adiantou. Perdão não foi aceito de forma alguma. Quando o coração está totalmente cauterizado, ou quando um cônjuge ofendido já constituiu uma outra família. Aí não tem volta mais. Tem outra família, já não tem como voltar para a primeira esposa mais. Já adquiriu outra família. Nestes casos, Deus então permite. Deus não manda como os fariseus disseram no verso 7. Deus odeia o divórcio, Malaquias capítulo 2, versículo 16. E relembrando, casamento não é compulsório, ou seja, não é obrigatório. O celibato é dom dado por Deus para servi-lo em sua obra. O divórcio é uma permissão, porém não é vontade de Deus. E o divórcio, por qualquer motivo, não tem validade. O divórcio, por qualquer motivo, não tem validade. E quando você se divorcia sem que tenha passado pelo crivo, você ainda está ligado àquela pessoa. Então eu sugiro que você leia Romanos capítulo 8, versículo 1, e viva debaixo da graça de Deus e confesse seus pecados todos os dias. Porque não é vontade de Deus. Talvez eu esteja sendo chamai demais. Igual o rabino, né? Extremamente conservador. Mas é o que a Bíblia diz. Se eu mudar o que eu estou dizendo, eu estou querendo aquilo que Hillel ensinou, liberalizando. E aí, quando eu chegar diante de Deus, ele vai falar, ele vai me perguntar por que eu não falei a verdade. Por que eu não preguei a verdade? Por isso que eu falo de novo. Se eu sair preso dessa igreja um dia, vocês me tiram de lá. Eu, pelo menos, mando um pão com mortadela para mim. Vocês acham que eu estou brincando, irmão? Estou brincando, não. Estou falando sério. Eu vou morrer pregando esse evangelho que está nas Escrituras. Eu vou morrer pregando esse evangelho, não vou mudar. Não vou me encurvar esse mundo ao Deus desse século, que está mudando a palavra de Deus. Não vou. É hora então, irmãos, de olharmos para o mundo e para as Escrituras e respondermos algumas perguntas. Quem tem regido a nossa vida? Quem tem regido a sua vida? O que rege a igreja de Deus? A cultura
Ou as Escrituras têm regido a sua vida? Para concluirmos, irmãos. Irmão Paulo está aí? Irmão Paulo chegou ou não? Não, né? Tá ok. Concluirmos. Dura essa palavra, irmãos? Dura, né? Mexe, não mexe? Mas tem que ser pregado? Ou tem que ser omitido? Uma vez eu fui pregar, minha esposa falou assim, eu vou ficar lá na porta, se você precisar correr, eu já abro a porta, você corre. E foi verdade isso. Não foi verdade? Fiquei a semana inteira convidado para pregar no aniversário de 60 anos de um irmão. E aí me convidaram para ir pregar nesse aniversário e eu, tá bom, vou lá, vou dar uma palavra para o irmão, abençoada. Alguns já conhecem esse testemunho. Uma palavra abençoada, vou lá levantar um pouquinho o ego do irmão, vou agradecer, claro, com certeza. Vou agradecer pela idade do irmão, pela graça de Deus sobre a vida dele. E estou eu procurando e pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou falar? Fui convidado com uma semana de antecedência. Quando deu sexta-feira, falei, eu não tenho mensagem, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou falar, já sei. Vou num amigo meu, pastor, vou passar para ele mensagem, vou pedir para ele pregar para mim. Chamei para comer um hambúrguer, fomos lá comer um hambúrguer, falei, quer pregar para mim? Ele é mais amigo seu há mais tempo, já tem sua idade praticamente, são muito amigos. Ele olhou para minha cara e falou assim, se Deus mandou você pregar, é você que vai pregar, não vou pregar para você não. Você se vira com Deus. E eu fui para casa. Se eu não falha a minha memória, quando deu sexta-feira, nada de vir mensagem. No sábado de manhã eu decidi bater o pé. Eu não vou. Vou ligar para lá, vou falar que eu não posso ir. Não tinha mensagem. Eu não fico bisbilhotando na vida de ninguém para criar uma mensagem para pregar. Eu busco a Deus, Deus me dá a mensagem, eu prego o que Ele manda eu pregar. Nem sempre faz sentido para mim, nem para mim fez. Tanto é que o que Ele mandou pregar não fazia. Sabe o que? Comecei a buscar a Deus pedindo a mensagem. Senhor, me usa. Não uma mensagem, nada de vir mensagem, eu não sabia o que pregar, não sabia o que eu ia falar. Deus pega, eu falei com ele, não vou pregar. Quando eu deitei para dormir, a madrugada inteira, febre de 40 graus, do nada, eu acordei no sábado, arrebentado, com o corpo ruim. Né, irmão? Aí eu lembrei. Aí, é como se Deus estava falando no meu coração assim, você não vai pregar não? Vai fazer o que eu estou mandando você pregar não? Eu falei assim, agora eu vou pregar, se eu já entendi, eu prego. E Deus me deu a mensagem. E aquela febre foi embora sem remédio algum, por incrível que pareça. É incrível, né? Nós tradicionais, às vezes, não temos o costume de falar sobre essas questões. Igualmente como falar de guerra espiritual, a gente não tem batalhas espirituais, nós temos. Não é verdade? E aí Deus me deu a palavra. Adivinha qual foi a palavra no aniversário de um homem de 60 dias? Põe tua casa em ordem. Falei, você não fez isso comigo não, o senhor não fez isso comigo. Não é possível. Eu tremi igual bambu assim, ó. Só para pregar essa mensagem. E eu fui e preparei a mensagem. E os irmãos já ouviram, porque no nosso estudo de sexta-feira acho que tem uma gravação sobre essa pregação, falei mais ou menos igual ali. Quando eu chego na casa do irmão, devia ter umas 80 pessoas. Botaram um púlpito no meio, assim, uma cadeira no meio, em volta ficaram pastores, diáconos, outros irmãos, pastor de Volta Redonda, da Convenção Batista, estava todo mundo lá, irmã Vera. E o Davizinho, pequenininho. Senhor do céu. Aí minha esposa falou isso, e falou assim, vou abrir lá a porta lá, se der ruim, você sai correndo. Oh, Jesus maravilhoso, eu nunca mais vou esquecer disso. E eu fui, Deus mandou pregar, eu preguei. E eu observei que tinha alguns casais com seus filhos que estavam dando glória a Deus, amém, abaixava a cabeça, amém, amém. Aquilo começou a fazer sentido para mim. Aí um dos jovens saiu e foi lá para dentro da casa, não voltou mais. Aí quando eu acabei de pregar, agradeci ao Senhor, chamei, no final da festa, chamei o casal, falei, olha, Deus mandou pregar e a mensagem não era para vocês, a mensagem é para alguém. Quando a gente prega, a gente não prega para uma pessoa, a gente prega para todos.
igual um grande pequeno pregador, Deus mandou pregar para uma árvore. Ele falou, estou ficando maluco, vou pregar para uma árvore. Deus falou, vai pregar naquela árvore. Ele pega o livro, acho que foi, se eu não me engano, foi Spurgeon mesmo. Ele foi pregar, abriu o texto, João 3,16, pregou para a árvore. Aí levanta um bandido atrás da árvore. Falei, essa mensagem eu quero esse Jesus Cristo aí. Eu aceito, mas eu vou voltar para a cadeia, vou cumprir minha pena, depois eu vou vir, porque eu quero servir esse Deus tão maravilhoso que você pregou. Era um bandido que estava atrás da cerca, atrás da árvore. Fez sentido para o irmão que pregou? Não fez, para mim também não fez. Essa família depois veio nos procurar. Estavam passando por tudo aquilo que foi falado naquela pregação. Então é dura a mensagem às vezes. Mas a gente tem que falar o que a Bíblia manda, porque é ela. Não é o pregador, não é o pastor, é o Espírito Santo que faz o que ele quiser, onde ele quer que ele quer. Se ele mandou falar, irmão, você fala. Só isso. Concluímos aqui. Se olharmos, irmãos, para as Escrituras, nós teremos menos divórcio. Se tivermos famílias fortes, teremos igreja forte. E se nós tivermos famílias fortes, uma igreja forte, nós teremos uma nação forte. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. O irmão Paulo não chegou, né? Não? Então tá bom. Então vamos estar orando. Vou convidar a irmã, por gentileza, a irmã Vera Mello. Você poderia estar orando, encerrando para a gente? Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, nesta manhã tão bonita que o Senhor preparou para nós. Principalmente agora, ó Deus, nesse momento do culto, te agradecemos por essa mensagem que veio falar aos nossos corações nesses meses que estamos voltados para a família. Muito obrigado porque a tua palavra, ó Deus, ela tem nos exortado, ela tem nos ensinado. E como servos teus, somos gratos porque precisamos obedecer a tua palavra. Obrigado pela vida do irmão Eduardo, obrigado pela sua família, obrigado por o Senhor ter usado o teu servo para anunciar a tua palavra e para ajudar as pessoas, e nós te agradecemos por isso. Fique conosco, ó Deus, nessa manhã, ainda teremos a escola bíblica, que a tua graça seja com os professores, abençoando, capacitando, e também a nós. Prepara o nosso coração para que possamos continuar aprendendo da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, misericordioso para conosco. Especialmente eu te agradeço pelo meu casamento, pela minha família. O Senhor tem restaurado as nossas dificuldades, tem nos abençoado, assim como os outros irmãos na igreja. E nós te louvamos por isso. E te pedimos que o Senhor cada dia mais nos use e nos abençoe, para que possamos ser bênçãos também na vida de outras famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.